Hoje nós vamos começar a estudar fatoração, tá? Vocês prestem bem atenção nisto, porque esses casos de fatoração vão aparecer na vida de vocês estudantil muitas vezes, tá? E até lá no ensino médio. E lá no próximo conteúdo, frações algébricas, equações fracionárias, vai aparecer fatoração, tá? Então, vamos lá. São 4 casos de fatoração. Primeiro caso de fatoração me diz assim, ó, fator comum em evidência. O próprio nome já diz, fator comum em evidência. Eu vou ter na minha expressão, no meu polinômio, eu vou ter um termo em comum. E aqui me diz assim, ó, coloca-se em evidência os termos comuns da expressão. Pode-se ter fator comum somente na parte numérica, como eu posso ter só na parte literal, só nas letras, como eu posso ter na parte numérica e na parte literal. Na parte literal, diz aqui, ó, coloca-se a parte literal com menor expoente em evidência. Prestem atenção nisso aqui, ó. Se eu tiver parte literal, eu vou colocar o menor expoente em evidência. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. 3A mais 3B. O que eu tenho em comum aqui? Eu tenho o 3 como fator comum. Então, observem como é que eu vou fazer isso aqui agora, ó. Eu vou colocar o fator comum em evidência. Eu vou colocar o 3 aqui. E vou abrir um parênteses. E vou dividir 3A divididos por 3. Quanto dá 3A divididos por 3? Vai me dar, olhem aqui, ó, 3A divididos por 3. Eu vou simplificar os 3, vai sobrar o A. Mais, aqui, 3B divididos por 3. Olha lá, ó, 3B divididos por 3. Eu vou cortar os expoentes aqui, vai me sobrar B. Então, aqui vai ficar B. Aqui está a minha fatoração. Se vocês inventarem de multiplicar isso aqui, vocês vão voltar para cá, gente. Olha lá. 3 vezes A, 3A, mais 3 vezes B, 3B. Então, a minha fatoração completa, está aqui. 3 que multiplica A mais B. Tá? Vamos lá. Nosso segundo exemplo aqui, ó. 6x na terceira y menos 9x ao quadrado y ao quadrado. Entre 6 e 9, existe um termo em comum? Existe aí, entre o 6 e o 9, um númerozinho que seja comum a eles, ou seja, um número que eu posso pegar o 6 e dividir por ele, um número que eu posso pegar o 9 e dividir por ele? Existe. Existe o 3 como fator comum entre eles aqui, ó. Eu posso pegar o 6, dividir por 3, que dá 2, pegar o 9 e dividir por 3, que dá 3. Agora, observem aqui, ó. Eu tenho x na terceira e x ao quadrado. Aqui me diz, ó, a parte literal colocar com menor expoente em evidência. Então, eu vou pegar o x ao quadrado, é o que tem menor expoente entre o x na terceira
e o x ao quadrado, o de menor expoente. Entre o y e o y ao quadrado, eu vou pegar o y lá do primeiro, que é o de menor expoente. Aqui está o meu fator comum. O meu fator comum é 3x ao quadrado y. Vamos lá. 6 divididos por 3. 6 dividido por 3 dá 2. X na terceira divididos por x ao quadrado. Diminui os expoentes. X na terceira dividido por x ao quadrado, 3 menos 2 dá 1. Dá x na 1, que é x. Y dividido por y desaparece. Olha lá, ó. Y divididos por y, se você simplificar, isso aqui dá 1, que o 1 eu não preciso escrever. Menos 9 divididos por 3 me dá 3. X ao quadrado divididos por x ao quadrado desaparece. X ao quadrado por x ao quadrado cancela. Y ao quadrado dividido por y. Olha aqui, ó. Y ao quadrado dividido por y. 2 menos 1 dá 1. Então, me dá 1y. Está aqui. Isso aqui até poderia escrever assim, ó, y vezes y sobre y, vai cancelar, vai sobrar um y ali em cima. Então, meu fator comum é 3x2y, que multiplica 2x menos 3y. Se multiplicar, vai voltar para cá. Alguma dúvida? Vamos adiante, que eu acho que tem mais para nós fazermos. Vamos lá. Aqui agora, ó. Vamos lá. Entre o e o 15, eu tenho algum termo em comum? Entre o 3, o 6 e o 15, eu tenho 3 como termo em comum. Olha lá, 3 divide por 3, 6 divide por 3, 15 divide por 3. Aqui eu tenho x na terceira, x ao quadrado e x na quarta. Eu vou pegar o de menor expoente, x ao quadrado. Aqui não tem y, aqui tem y, aqui tem z, e não tem mais termo em comum. O termo em comum é 3x ao quadrado. Está aqui. 3x na terceira, dividido por 3x ao quadrado, 3 por 3 dá 1, x na terceira divididos por x ao quadrado vai me dar x na 1. 3 menos 2, 1. Menos com mais, menos na divisão. 6 dividido por 3, 2. X ao quadrado divididos por x ao quadrado desaparece, y. Observem aqui, ó. Eu tenho assim, ó. 6x2y divididos por 3x2. Olhem aqui, ó. Observem aqui, ó. O que eu faço ali, ó. Esse x ao quadrado, ele corta com x ao quadrado. O 6 divididos por 3, aqui dá 2. Então, vai ficar ali 2y. Então, aqui, ó. Aqui vai ficar 6x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado, vai ficar 2y. Mais, com mais dá mais. Observem agora aqui, ó. 15x na quarta z, divididos por 3x ao quadrado. Ah, eu posso fazer isso assim? Pode, gente. Olha aqui. 15 por 3, aqui vai me dar 5. X na quarta divididos por x ao quadrado, aqui vai ficar x ao quadrado, z. Então, a minha resposta aqui vai ficar 5x ao quadrado, z. Está ali a minha resposta. Mais, olha lá, ó.
15 por 3 dá 5. X na quarta por x ao quadrado diminui, dá x ao quadrado, z. Está aqui meu termo em comum, meu fator comum em evidência. Aqui está a minha expressão fatorada. Aqui agora, 1/2 de x menos 1/6 de x na terceira. Bom, eu sei que eu tenho x como termo em comum aqui, ó. X e x na terceira. E entre 1/2 e 1/6, eu tenho 1/2, gente. Lembrem que 1/6 eu consigo dividir por 1/2. 1/2 divididos por 1/2 dá 1. X divididos por x dá 1. Coloco 1 aqui. Menos 1/6 divididos por 1/2. Olhem aqui, ó. 1/6 divididos por 1/2. Isto é 1/6 vezes 2 sobre 1. Isto é 2/6, multiplicando aqui, inserindo aqui. Simplificando esta fraçãozinha aqui, ó. Simplificando aqui, eu tenho 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Então, vai ficar aqui 1/3. 1/3 de quem? X na terceira divididos por x vai ficar x ao quadrado. Então, está aqui. 1 menos 1/3 de x ao quadrado. A minha forma fatorada é que eu até posso escrever isso aqui assim, ó. X sobre 2, que multiplica 1 menos x ao quadrado sobre 3. E isto aqui são coisas iguais, gente, tá? Essas duas respostas estão absolutamente iguais, tá? Entendido esse primeiro caso, fator comum em evidência, alguém tem alguma dúvida? Fale, não fiquem acanhados. Vamos lá. Segundo caso. Segundo caso me diz assim, ó. Agrupamento. Agrupamento. Próprio nome agrupamento quer dizer agrupar, tá? Para ser agrupamento, eu vou colocar aqui, ó. Vocês lembrem bem, tem que ter quatro termos. A minha expressão tem que ter quatro termos. Se não tiver quatro termos, gente, não é agrupamento, ok? Quatro termos ela tem que ter. Dois, três, quatro. E o que ele me diz a fatoração? Ó, agrupamos convenientemente os grupos. Colocamos em evidência o fator comum de cada grupo. E colocar novamente o fator comum em evidência. Então, eu vou aplicar duas vezes o primeiro caso. Olha aqui, ó. A expressão tem sempre quatro termos. Tá? Então, observem agora aqui, ó. Vamos lá. Aqui, eu vou agrupar estes dois aqui. E depois eu vou agrupar estes dois aqui.
Lembrem que eu posso mudar a ordem disso aí. Então, vamos lá. Agrupando aqui, ó. Colocar em evidência o fator comum em cada grupo. Olhando só para esse primeiro grupo aqui, 2x mais 2y. O que eu tenho em comum? O 2. 2x divididos por 2 me dá x, mais 2y dividido por 2 dá y. Mas, agora, o que eu tenho em comum aqui? Em comum aqui eu tenho um a. Ax dividido por a dá x, mais AY dividido por a dá y. Quando eu cheguei nessa primeira fase aqui, gente, observem o seguinte. Esse parênteses aqui e este parênteses aqui estão absolutamente iguais. E eu vou dizer para vocês, prestem atenção. Tem que estar igual. Se não tiver igual, está errado. Tem que estar exatamente igual. Bom, como ele está exatamente igual, e ele me diz assim aqui, ó, colocar novamente o fator comum em evidência, o que eu tenho em evidência aqui? O x mais y. Então, eu vou colocar aqui, ó, x mais y, que multiplica, quem é que está fora do parênteses? 2 mais a. Então, ele vai multiplicar 2 mais a. É a mesma coisa que eu pegar 2 que multiplica x mais y dividido por x mais y dá 2. Mais a que multiplica x mais y dividido por x mais y dá a. Aqui está a minha fatoração. Se eu multiplicar esses termos aqui, eu vou chegar aqui. Tá, gente? Tem que estar igual. Vamos lá. Vamos resolver o primeiro aqui, ó. Eu vou pegar esses dois aqui, vou agrupar esses dois e depois vou agrupar esses dois aqui. O que eu tenho em evidência aqui? O 3 e o A. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3A. 3A ao quadrado dividido por 3A dá A, mais 3AC dividido por 3A dá C, fator comum. Menos, cuidado agora aqui, o que eu tenho em comum aqui? O B. Agora, observe, menos AB dividido por menos B me dá mais A. Menos com menos dá mais. Menos com menos me dá mais. BC divididos por B dá C. Olha aqui. Está igual? Está igual? Sim ou não? Sim, está igual. Então, o que eu tenho aqui? A mais C, que multiplica 3A menos B. 3A menos B. É simplesmente pegar o que está fora e colocar dentro do parênteses. Vamos resolver agora aqui. Vamos resolver o segundo aqui. Vou agrupar esses aqui, vou agrupar esses aqui. 2ax menos 3bx. O que eu tenho em evidência? O x. 2ax dividido por x dá 2a, menos 3bx dividido por x dá 3b, mais... O que eu tenho em evidência aqui agora? Entre 6 e 9, eu tenho 3. Eu tenho 3. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui 3y. 3y. Olha lá. 6ax menos 9b, 6ay menos 9by. 6 divididos por 3 dá 2. AY dividido por y dá A. Menos com mais dá menos. 9by dividido por 3y. 9 divididos por 3 dá 3.
BY dividido por Y dá B. O que eu tenho fora do parênteses? X mais 3Y. X mais 3Y. Que multiplica 2A menos 3B. Vamos colocar aqui embaixo, aqui. Vamos colocar menorzinho aqui. X mais 3Y, que multiplica 2A menos 3B. Está aqui. Aqui está a minha fatoração. Observem esse último casinho aqui agora. Vamos lá. Vou agrupar aqui e vou agrupar aqui. O que eu tenho em evidência aqui? X ao quadrado. X na terceira divididos por x ao quadrado dá x. Mais x ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Mais... O que eu tenho em comum aqui? Não esqueçam, gente. Tem o número 1 escrito aqui na frente, ó. Tem um número 1 escrito aqui, ó. Aqui tem o número 1. E eu tenho em comum o número 1 aqui. 1x divididos por 1 dá x, mais 1 divididos por 1 dá 1. O que eu tenho fora do parênteses aqui? X ao quadrado mais 1, que multiplica x mais 1. Aqui está a fatoração por agrupamento. Lembrem, tem que ter 4 termos. Observem que toda a minha expressão sempre tem 4 termos. Toda ela. Tá? Terceiro caso. Terceiro casinho aqui diz assim para nós, ó. Diferença de 2 quadrados. Está aqui, ó. Diferença. O que é diferença? Diferença é menos. De 2 quadrados, ó. 2 quadrados. 2 quadrados são 2 termos que estão ao quadrado. Diferença, então, aqui é sempre menos. Olha aqui. E eu tenho 2 termos que estão ao quadrado. Diferença de 2 quadrados. Aí só tem 2 termos aí. Essa diferença de 2 quadrados, para eu fatorar ela, agora vocês vão ver onde é que nós vamos parar. Ó. Observem o seguinte. Se eu extrair a raiz quadrada de A ao quadrado, quem é a raiz de A ao quadrado? A. Quem é a raiz quadrada de B ao quadrado? A raiz quadrada de B ao quadrado é B. Vocês lembram que lá no produto notável, quando eu tinha lá assim, ó, A mais B, que multiplicava A menos B, produto da soma pela diferença, eu disse para vocês, ó, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esta era a regrinha do último produto notável que nós estudamos lá, agora nas últimas aulas. Então, observem agora aqui, ó. Eu estou aqui. Aqui está uma diferença de 2 quadrados. Aqui. E fatorando essa diferença de 2 quadrados, eu vou vir para cá. Eu vou vir para um produto da soma pela diferença. Então, eu sei que isto aqui sempre vai ser um produto, vai ser uma multiplicação. Aqui, então, eu já sei que também vai ser uma multiplicação, já sei que vai ser uma multiplicação. Entre quem? Entre a soma e a diferença. Entre a soma e a diferença. Aqui vai ser entre a soma e a diferença. De quem? Do A, da raiz do primeiro termo, e a raiz do segundo termo. Aqui está a minha fatoração.
é simplesmente, gurizada, tirar a raiz e botar produto da soma pela diferença. Estamos voltando ao início do meu produto notável. Daqui, nós estamos voltando para cá. Estamos voltando ao início do produto notável. É isto. É isto que está acontecendo. Voltaremos aqui. Fomos e voltamos. Aqui, ó, quem é a raiz de x ao quadrado? Já vou botar aqui x. Quem é a raiz de 9? É 3. Esquece esse sinalzinho aqui. Aqui vai ficar x mais 3, que multiplica x menos 3. Está aqui. Aqui está a fatoração desse primeiro aqui. Diferença de 2 quadrados. Vamos lá, ó. Olha aqui. Vamos prestar bem atenção aqui agora. Ó. Vamos aqui. Quem é a raiz de 1/4 de x ao quadrado? 1/2 de x. 1/2 de n. Raiz de n ao quadrado é n. Então, aqui, 1/2 de n. Quem é a raiz de 1/9? 1/3. Está aqui. Então, aqui vai ficar n sobre 2 mais 1/3, que multiplica n sobre 2 menos 1/3. Sim, está aqui. Produto da soma pela diferença. N sobre 2 mais 1/3, n sobre 2 menos 1/3. Ah, poderia escrever assim, 1/2 de n mais 1/3, que multiplica 1/2 de n menos 1/3, é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Prestem bastante atenção agora aqui, ó. Quem é a raiz de x na quarta? X ao quadrado. É só vocês pegarem esse expoente aqui e dividir por 2. Quem é a raiz de 16? É 4. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais 4, que multiplica x ao quadrado menos 4. Quero ouvir a voz de vocês. Concordam comigo? Paro aí? Tá certo o que eu fiz? Quero ouvir a voz de vocês. Sim ou não? E aí, gurizada? Bah, não tem ninguém na aula, pelo visto. Gurizada? Vocês ao menos estão me escutando? Ah, acho que alguma voz apareceu aí. Eu, Estão ouvindo? Para variar, tinha que ser a Yasmin, né? Parei aqui? Não, gente. Cuidado aqui, ó. Aqui tem de novo diferença de 2 quadrados. Eu posso tirar a raiz aqui, posso tirar a raiz aqui. Então, isso aqui fica assim, ó, x ao quadrado mais 4, que multiplica, aqui vai ficar x mais 2, que multiplica x menos 2. De uma fatoração, aí de novo aqui numa diferença de 2 quadrados. A raiz de x e a raiz de 4 é 2. Isso aqui vai ficar x mais 2, que multiplica x menos 2. Cuidado aqui, gente. Pelo amor de Deus. Quarto e último caso, trinômio. Está dizendo aqui, ó, trinômio tem 3 termos. 3 termos. Então, agrupamento tem 4 termos, diferença de 2 quadrados tem 2 termos,
Trinômio tem 3 termos, trinômio quadrado perfeito, agora nós vamos ver a diferença. E o fator comum lá pode ter 3, pode ter 2, pode ter 4 termos, tá? Então, sempre quando for um caso, não é outro, não tem como ser esse e esse, tá? Então, vamos lá. Aqui diz assim, ó, trinômio perfeito. Quando 2 dos seus termos são quadrados perfeitos. O que são termos quadrados perfeitos? Eu consigo extrair a raiz quadrada desses termos. O termo não quadrado perfeito, o termo que eu não vou tirar a raiz, é igual ao dobro do produto das raízes dos quadrados perfeitos. Então, o que está escrito aqui? Vamos lá. 2 dos seus termos são quadrados perfeitos. Eu consigo tirar a raiz do x ao quadrado e eu consigo tirar a raiz do 9. Quem é a raiz do x ao quadrado? X. Quem é a raiz de 9? É 3. Esse termo aqui do meio, ó, este termo aqui do meio, tem que ser 2 vezes essas raízes aqui. 2 vezes essas raízes. Quanto é 2 vezes x? 2x. 2x vezes 3, 6x. Está aqui, ó. Se ele for igual a 2 vezes o produto das raízes, ó, igual ao dobro do produto das raízes, ele é um trinômio quadrado perfeito. Se não for, ele é um trinômio, mas não é quadrado perfeito. E a fatoração do trinômio que não é quadrado perfeito, vocês vão aprender o ano que vem, no 9º ano, na equação do 2º grau, a forma fatorada dela. Bom, como ele é um trinômio e é quadrado perfeito, olha como fica barbadinha de fazer a fatoração. Eu já tirei as raízes. Eu vou pegar as raízes e colocar aqui. O termo que eu não tirei a raiz, eu vou pegar esse sinalzinho aqui, ó, e vou transportar esse sinalzinho aqui para o meio deles, para o meio das raízes, tá aqui. E, para terminar, eu vou elevar tudo isto aqui ao quadrado. Aqui está a fatoração daquele termo. Então, tira-se as raízes dos termos quadrados perfeitos. Não é, cuidado, gente, não é o primeiro e o último. Isso aqui pode mudar a ordem, tá? Não fiquem, é sempre o primeiro e o último. Não. Dos quadrados perfeitos, tirei a raiz. O termo que eu não tirei a raiz, que foi o 6x, eu vou pegar o sinalzinho dele e vou colocar lá no meio. E vou elevar isso aqui ao quadrado. Simples. Tá? Olha aqui, ó. Vamos lá. Quem é a raiz de x ao quadrado? É x. Quem é a raiz de 9? É 3. 2 vezes x vezes 3, quanto é que dá isso aqui? 6x. Não é 8x. Então, esse aqui não é trinômio quadrado perfeito. Ó, não é trinômio quadrado perfeito. Ele é um trinômio? É um trinômio, mas não é quadrado perfeito. Ele não tem como fatorar isso aqui. Tá? Vamos lá. Agora aqui, ó. Quais são os termos que estão ao quadrado? O x ao quadrado e o y ao quadrado. Raiz de x ao quadrado, x. Raiz de y ao quadrado, y. Esse termo aqui tem que ser 2 vezes essas raízes. Olha lá. 2 vezes x, 2x vezes y, 2xy. Está aqui. É esse termo aqui, ó. Então, isso é um trinômio quadrado perfeito. Quem são as raízes? X e y. Está aqui. X e y.
Vou pegar o sinalzinho do termo que eu não tirei a raiz e vou colocar lá no meio deles. Coloquei lá no meio. E vou elevar isto aqui ao quadrado. Aqui está a forma fatorada dessa expressão. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy é x menos y elevado ao quadrado. Tá, gurizada? Vamos lá. Aqui agora, ó. Quais são os termos que estão ao quadrado? 1/9 dá para tirar a raiz. x2, y2 dá para tirar a raiz. Quem é a raiz de 1/9? É 1/3. Quem é a raiz de x2, y2? xy. Olha aqui, ó. 2 vezes 1/3 vezes xy. Isto aqui vai ser 2/3 de x de xy. Está aqui o termo do meio. Então, vamos lá. Vou abrir meu parênteses, já sei que vai estar elevado ao quadrado. Quem são as raízes? 1/3 e xy. O sinalzinho vou colocar aqui no meio. Está lá a fatoração. Aqui, ó, meu segundo termo aqui. Vamos lá. Quais são os quadrados? Aqui, raiz de 4x ao quadrado. A raiz é 2x. Raiz de 16b ao quadrado, a raiz é 4b. 2 vezes 2x vezes 4b, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4 dá 16xb. Só estou fazendo isso para vocês verem que são quadrados perfeitos. 2x. Vou pegar a raiz 4b. Vou pegar o sinalzinho do termo que eu não tirei a raiz. É mais, vou colocar aqui no meio e vou elevar ao quadrado. Não esqueçam de elevar ao quadrado. Isto aqui, ó, só para chamar a atenção de vocês, é quadrado que dava lá, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Aquela regrinha do produto notável. Fatoração é a iteração é a volta para o produto notável. É retornar. Produto notável, eu vou para a fatoração. A resposta é uma fatoração. Que se eu fatorar, eu volto para o produto notável. Vai e volta. Ok? Por isso que eu chamei a atenção nos produtos notáveis, estou chamando a atenção aqui na fatoração. Na nossa próxima aulinha amanhã, vamos